Fala, galera. Oficialmente, mais uma vez aí, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que a aula anterior de eletrólise ígnea tenha sido joia para vocês, que vocês tenham entendido tudo. E agora nós vamos começar o segundo tipo de eletrólise. Vamos abordar aqui, gente, sobre eletrólise aquosa. Bom, então vamos lá. O que a gente pode tratar aqui acerca de eletrólise aquosa? A primeira informação, que ela chega a ser meio óbvia, né? É que a eletrólise aquosa, ela utiliza a água como solvente. Perfeito? Professor, mas o que isso traz de implicação para nós? De cara, quer dizer que você tem uma menor temperatura comparado com eletrólise ígnea, correto? Então, essa é a primeira informação que eu já quero lançar para vocês. Então, quando a gente fala de eletrólise ígnea, ela ocorre a altas temperaturas. Por isso, nós não tínhamos água. Mas se nós tivermos aqui uma eletrólise aquosa, então, naturalmente, a temperatura precisa ser um pouco menor e aí não pode chegar perto, por exemplo, da temperatura de ebulição, correto? Primeira informação. Segunda informação extremamente importante. Vocês já ouviram falar que a água pura não conduz eletricidade porque não tem íons. Essa informação vocês já ouviram, ok? Entretanto, quando vocês forem estudar equilíbrio iônico pela primeira vez, vocês ouviram o seguinte, que a água sofre um processo chamado de autoionização, correto? Isso é muito pouquinho, é uma quantidade bem baixinha, mas a água acaba produzindo íons H+, e íons OH-. Isso a gente chama de autoionização da água. A questão é que esses íons provenientes da água, eles irão competir com os íons do eletrólito para ver quem vai descarregar, ok? Então, eu quero enfatizar aqui o seguinte. Os íons provenientes da água, que são o H+ e o OH-, irão competir com os íons provenientes da substância para ver quem descarrega, correto? Professor, preciso que você explique isso melhor para mim. Então, vamos lá. Você tem duas equações aí. Essa primeira equação é uma substância hipotética, Ca, onde C é de cátion e A é de ânion. Essa primeira substância, ela se refere ao eletrólito, correto? Que é aquela substância que, ao ser jogada na água, ela sofre dissociação, deixando, então, os seus íons livres. A segunda equação, ela já está retratando a autoionização da água, perfeito? E aí, diante desse cenário, da autoionização da água, nós podemos aqui considerar que eu tenho 2 cátions, tá vendo? E eu tenho 2 ânions. E essa é a chave, porque esses íons irão competir para ver quem descarrega, correto? Então, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Vocês conseguiram entender já de cara qual é a diferença essencial entre eletrólise ígnea e aquosa? Porque a ígnea, ela vai liberar, a gente vai ter um cátion e um ânion. Isso na eletrólise ígnea. Já na eletrólise aquosa, eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Diante desse cenário,
a gente vai ter uma competição entre esses íons para ver quem descarrega. Só joga para mim no chat se isso ficou claro para vocês, gente. Se essa informação introdutória já gerou entendimento aí ou não para vocês. Ok? Beleza. Por que eu estou tocando nesse assunto com todo o cuidado do mundo? Porque a gente tem, por exemplo, o polo positivo. E a gente também tem o polo negativo. Quem vai descarregar no polo positivo? Esse é o detalhe. Polo positivo é o A- ou o OH-. A gente vai ter que verificar. Quem vai descarregar no polo negativo? É o cátion C+, ou o cátion H+. E aí, para eu poder afirmar quem descarrega, nós teremos que verificar a prioridade. Nós vamos ter que verificar a prioridade, certo? Para isso, nós temos uma escala, que é essa que está na sua frente. Não sei se está muito claro uma situação, então eu vou dar uma reforçada aqui no desenho. Isso daqui é uma seta gigante que está para a direita, onde nós estamos colocando a ideia de que a prioridade está sendo aumentada para a direita. Tudo bem? Então, quanto mais para a direita, o cara vai ter prioridade. Bem no meio, nós temos os íons de referência, que são os íons provenientes da água. Quem são os íons de referência? H+ e OH-. Ok? Em cima, os cátions, embaixo, os ânions. Aí eu quero trazer agora uma reflexão para você. Quando você olha os cátions, parte de cima da seta, quem são os cátions que têm menor prioridade em relação ao H+? Em outras palavras, quais são os cátions que perdem para o H+? Você tem os metais alcalinos, você tem os alcalinos terrosos, família 2A, e o alumínio. Então, eu vou anotar aqui, que de modo geral, 1A, 2A e alumínio. Correto? Beleza. Quem são os cátions que têm maior prioridade? Que têm prioridade em relação ao H+? Professor, são todos os demais. Muito bom. Em outras palavras, quem é que ganha do H+? Quase todos os cátions ganham do H+, exceto 1A, 2A e o alumínio. Ok? Beleza? Agora vamos para a parte de baixo da seta. Vamos falar dos ânions. Quem são os ânions de baixa prioridade? Ok? São os ânions oxigenados. Nitrato, sulfato, clorato, bromato, permanganato, todos que tiverem oxigênio. E o fluoreto. Beleza? E quem são os ânions que têm preferência, que têm prioridade em relação ao íon OH-? São os ânions não oxigenados. Cloreto, brometo, iodeto, cianeto, sulfeto, tudo bem? Tem prioridade. E o hidrogênio sulfato, que é uma exceção. Ok? Que não é normal ânion oxigenado descarregar. Tá bom? Aí você está olhando essa escala, e qual a pergunta que você está fazendo aí na sua mente? Pô, professor, eu vou ter que decorar esse negócio aí? Gente, precisamos saber sim. Precisamos sim. Só que eu tenho uma dica para te dar. De modo geral, quando você olha para a família 1A, 2A e alumínio, são os elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Então, se o cara ele for muito eletropositivo,
dentre os cátions, se ele for muito eletropositivo, ele tem baixa prioridade. Ok? Primeiro ponto para te ajudar a memorizar. Segundo ponto, dentre os ametais, quem é o ametal mais eletronegativo? Cara, o mais eletronegativo é o flúor. E depois do flúor é o oxigênio. Curioso, né? Porque aqui nós temos exatamente íons oxigenados e fluoreto. Então, dentre os ânions, quem é a turma que tem baixa prioridade? Quem tiver aí um elemento que seja muito eletronegativo. Perfeito? Então, dessa forma, você já consegue diminuir a quantidade de coisas para memorizar. Então, o que você sabe? Dentre os cátions, cara, é muito eletropositivo? Cara, ele não tem preferência para descarregar. Dentre os ânions, ele tem alguém que é muito eletronegativo, tem flúor, tem oxigênio, é oxigenado? Cara, ele não tem preferência de oxidar. Galera, preciso saber se eu fui claro com vocês na exposição dessa lógica da tabela de prioridade de descarga. Alguém pode me dar um feedback aí, por favor? Ver se está tudo em ordem, se está tudo tranquilo. Beleza? Ok. Agora vou jogar a real para vocês. Jogando essas informações, você deve estar pensando assim, cara, esse negócio parece muito difícil. Na verdade, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar um quebra-cabeças de 5.000 peças, que vai formar a imagem de um sol nascendo, por exemplo. Eu joguei as peças tudo em cima da mesa e falei assim, ó, tá aí o sol. Só que você não está enxergando o sol. Entendeu? Você só está vendo as peças. Eu preciso montar. Então, nós vamos fazer agora um exemplo de eletrólise aquosa, onde eu vou usar tudo que a gente jogou de peças aqui. Aí você vai olhar e vai dizer, pô, beleza, agora eu entendi. Ok? Então, vamos lá. Eu vou deslizar a imagem. Um minutinho. Quero pensar aqui com você no primeiro exemplo que nós faremos, que vai ser o exemplo da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Aqui é o polo negativo do gerador, aqui é o polo positivo. Lembrando que isso daqui é o meu gerador. É um processo espontâneo para provocar a minha eletrólise, que é não espontânea. Correto? Muito bom. A solução aquosa é de cloreto de sódio, certo? Eu joguei o NaCl na água e eles dissociaram. Ele dissociou Na mais e Cl menos. Mas tem água. E a água vai gerar para mim uma certa quantidade de H mais e OH menos. Ok? Diante desse cenário, o eletrodo da esquerda está ligado no polo negativo. Então, ele vai atrair os cátions H+, e Na+. Correto? Qual é o ponto-chave? Eu tenho dois cátions que irão competir entre si para ver quem vai sofrer descarga. Ok? O que eu preciso fazer? Vou lá na escala. Cadê o H+? Está aqui no meio. Beleza? E cadê o Na+? Gente, o Na+ está aqui, ó. Metal da família 1A, metal alcalino, certo? Galera, uma pergunta. Quem sofre descarga? Íon sódio ou íon H+? O que vocês podem me dizer aí? Vamos lá via chat, vamos interagir um pouco, vamos construir essa aula juntos aqui. Quem vai descarregar? H+ ou Na+? O que vocês podem me dizer aí nesse momento?
Muito bom. Quem vai descarregar é o H+. É ele que tem prioridade. Tá bom? Agora vamos para os ânions. A barra da direita, a barra de grafite ou uma placa de platina, está ligada no polo positivo, né? Então, o que está acontecendo? Ele está atraindo o ânion hidroxila e o ânion cloreto. Tá bom? Cadê a hidroxila? Está no meio da escala. E o cloreto? Está aqui, ó. O cloreto, inclusive, é um ânion não oxigenado. Se ele é um ânion, gente, não oxigenado, então o que a gente pode dizer? Cara, a gente pode dizer que é ele que descarrega. Então, quem vai descarregar é o íon Cl-, correto? Moçada, vocês conseguiram entender com clareza para que eu uso essa escala? Qual foi o passo a passo? Então, peraí, eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Top, eu sei que eles vão competir entre si. Eu vou lá na escala e vejo esse daqui tem prioridade em relação a esse e esse tem prioridade em relação a esse. Pô, fechou. Fui claro aqui ou não? Belezinha? O que vai acontecer agora? Agora eu vou apresentar para você como é que seria isso numa prova. Que a gente teria que montar as equações. Então, vamos lá. A primeira equação vai ser a dissociação do eletrólito. NaCl dissociando em Na+, mais Cl-. Correto? Primeira informação. A segunda informação é eletrólise aquosa. Vou pôr água. A água produz para mim H+, mais OH-. Beleza? Qual a dica que eu quero te dar? A dica que eu quero te dar é a seguinte. Você vai colocar 2 de água. Então, você põe aqui, ó, 2H+, isso produz 2, na verdade, você põe 2H2O produzindo 2H+, e 2OH-. Ok? A pergunta é, dentre os vocês acabaram de dizer que o H+ descarrega e o Cl- descarrega. Foi isso que vocês acabaram de me apresentar. Então, eu vou pôr aqui, ó, polo positivo, o que vai acontecer? E polo negativo, o que vai acontecer? Polo positivo, quem vai descarregar é o cloreto. Só que a gente viu na aula da semana passada que o cloreto ele sempre descarrega 2 de Cl- para que se forme Cl2, ok? O negativo vai atrair o H+. Aí nós teremos 2H+, mais 2 elétrons. Isso está formando para nós H2. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um ajuste fino. Qual ajuste fino? Você tem aqui 2 de Cl- e aqui você tem um só. Correto? Então, o que eu vou fazer? Pego a primeira equação e multiplico toda ela por 2. Certo? O H+, gente, ele está desaparecendo. Por quê? Porque nós estamos formando em cima do eletrodo, em cima da placa, algumas bolhas de H2 gasoso. Correto? Muito bom.
Tranquilo? Então, estamos formando aqui umas bolinhas de H2 gasoso. O Cl- está desaparecendo. Por quê? Porque estamos formando aqui umas bolhas, e bolhas essas de Cl2. Bolhas essas de Cl2 gasoso. Correto? Muito bom. Próximo item do meu ajuste fino. No polo positivo, houve perda de elétrons. Perda é oxidação. E a oxidação sempre ocorre. A barrinha da direita é o meu ânodo, e essa equação eu posso chamar de SRA, semi-reação anônima. O polo negativo, ele está recebendo 2 elétrons. Isso é redução, e a redução sempre ocorre no cátodo. Então, a minha barra da esquerda é o meu cátodo, e essa equação eu poderia chamar de SRC, ou semi-reação catódica. Ok? Turma, preciso saber se até aqui todas as informações estão claras para vocês. Alguém pode me dar um retorno aí, por gentileza? Preciso saber se está tudo de acordo aí para vocês. Beleza, muito bom. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a global. Só que eu vou usar as 4. Olha que legal. Cortar 2 de H+, com 2 de H+. Cortar 2 de Cl- com 2 de Cl-. Cortar 2 elétrons com 2 elétrons. Ok? O que sobrou? Agora eu vou pôr com estado físico, hein? Sobrou para nós 2 de NaCl aquoso mais 2 de H2O líquido. Isso está produzindo H2 gasoso mais Cl2 também gasoso, mais, agora olha qual foi a grande surpresa que nós tivemos aqui, ó. Que é isso daqui que acabou de aparecer para nós? Acabamos de formar 2 de NaOH aquoso. E o interessante é que você vai enxergar isso lá no desenho também. É claro que ele vai permanecer dissociado, entendeu, gente? Porque é uma base forte, ela permanece dissociada. Mas se eu evaporar a água, eu consigo, então, recolher soda cáustica para comercialização. E talvez você nunca tenha ouvido falar, mas este é o processo industrial que determina a fabricação, que é utilizado para a fabricação de soda cáustica. Que informações mais a gente pode acrescentar aqui? De que ao término da eletrólise, nós teremos uma solução básica. E essa solução básica tem pH maior do que 7. pH maior do que 7. Ok? Informação importante também é que se a gente tivesse pingado umas gotas de fenolftaleína nessa cuba eletrolítica, nós teríamos visto o surgimento, o aparecimento de uma tonalidade rosa devido à produção de hidróxido de sódio. Ok? Moçada, preciso muito saber se todas as informações estão bem claras aí para vocês. Se sim ou se não. Beleza? Top. Top. Então, vou fazer o seguinte para ajudar vocês.
para a gente ganhar tempo, para eu dar uma força aí para vocês. Então, já está aí no chat a foto aí para vocês. Acho que se eu enviar assim fica mais legível, né? Para vocês, né? Sim, Giovana. Sim. Sim. Tá bom? Ah, esse material que você diz, o material escrito, né? Não. Por isso que eu estou mandando a foto para vocês. Porque eu peguei essas fotos para conseguir fazer aula aqui online, entendeu? Só peguei as fotos, montei rapidamente para a gente conseguir fazer a nossa aula aqui sem que eu precisasse escrever toda a parte de conteúdo como se eu estivesse na sala de aula. Aí a gente consegue aqui economizar um pouco de tempo. Por isso que eu já mandei o print aqui para você, tá bom? Aí com esse print você pode ter esse registro aí para te ajudar. Tá bom, Giovana? Pode ser? Então vamos lá. Só um segundinho. Fechamos aqui o primeiro caso de eletrólise aquosa. Agora, Giovana, vou fazer no braço, porque o que eu vou fazer agora são exemplos de treino para nós, tá? Então, o primeiro exemplo de treino para nós, vamos chamar de exemplo 02, é o caso de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, correto? Então, agora eu vou me comportar como se nós estivéssemos na prova, bom? Então, você tem que lembrar da escala. Só que eu já coloquei o print aí no chat, para que agora, durante a aula, você consiga rapidamente consultar e não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o procedimento? Primeira coisa, pega o eletrólito e dissocia ele, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui o CuSO4 e vamos dissociá-lo em Cu2+, e SO4 2-. Beleza? Top. Segunda informação. Vamos colocar a equação da água. Só que a água eu pedi para a gente colocar sempre duas, direto. Vamos pôr aqui, ó, 2 líquido. Está produzindo para nós 2H+, mais 2OH-, correto? Beleza. Agora a gente precisa descobrir o que vai acontecer no polo positivo e o que vai acontecer no polo negativo, certo? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Eu tenho dois cátions, gente. Cobre 2+ e H+. Quem descarrega? Vamos lá, eu quero você no chat bem rápido, participando comigo, para a gente se esforçar agora, não apenas visualizar a minha resolução, né? Mas a gente fazer essa construção juntos. Então, entre esses dois cátions, cobre 2+, quem descarrega, gente? O que vocês podem me dizer aí, por gentileza? Cobre, muito bom, porque ele está dentro do campo de outros metais, correto? Então, já sabemos que o cobre descarrega. Muito bom. Agora, entre os ânions, sulfato ou hidroxila? SO4 2- ou OH-?
Quem descarrega? Muito bom, Giovana. O OH-, porque o sulfato ele é um íon oxigenado, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Polo positivo. Quem vai descarregar a hidroxila? A descarga da hidroxila, eu pedi na semana passada que vocês memorizassem por causa desse exemplo, entendeu? Que a gente precisa ser rápido em falar a descarga do OH-. Então, se você ainda não memorizou, fique a recomendação. 2 de OH-, isso vai produzir para nós H2O mais meio O2 mais 2 elétrons. Tranquilo? Beleza. Polo negativo. Quem vai descarregar? Aí o cobre. Então, vamos lá. Cobre 2 mais 2 elétrons. Isso a cobre 0. Agora a gente monta a equação global. Quem a gente pode cortar? Cobre 2 com cobre 2 2 OH-, 2 OH-. 2 elétrons, 2 elétrons. Cuidado com o que eu vou fazer agora. Uma de água com uma de água, sobra uma aqui. Beleza? E agora eu vou juntar o restante. Agora eu vou por estados físicos. CuSO4 aquoso mais uma de água líquida. Isso está produzindo cobre 0 sólido mais meio O2 gasoso mais, e aí a gente vê, ó, quem formou aqui. Quem que formou aqui, gente? Ó. Formou aqui 2H+, com SO4 e 2-. Acabamos de formar H2SO4 aquoso. Certo? Diante disso, o que nós podemos mencionar? Nós podemos mencionar que a minha solução final se tornou uma solução ácida. E essa solução ácida apresenta pH certamente menor do que 7. Ok? Então, só um detalhe. No exemplo que nós fizemos do NaCl, nas duas placas, nos 2 eletrodos, foi formação de bolhas, certo? Nesse caso, não. Nesse caso, vai formar um depósito sólido vermelho, que é de cobre metálico, em um dos eletrodos, e no outro eletrodo é que vai formar bolhas de oxigênio gasoso. Ok, turma? Preciso saber se vocês compreenderam aqui o exemplo 2. Se ficou aí bem claro para vocês. Sim ou não? Beleza? Vamos lá, então? Fechamos aqui. Encerramos o exemplo 2. E vamos agora, então, fazer mais um exemplo. Vamos lá? Vamos deslizar aqui a imagem um pouquinho. Vamos construir agora o exemplo 3. Ok? Esse exemplo 3, nós vamos construir, ele é a eletrólise de uma solução aquosa de
nitrato de potássio. KNO3. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira equação. Dissocia o eletrólito. Então, a gente pega o KNO3 e dissocia ele. Aí vai dissociar entre mais e N2 menos. Essa é a primeira dissociação. Segunda equação, pedir para colocar 2 de água. 2 de H2O, produzindo 2H+, mais 2OH-. Ok? Agora vamos discutir o que vai acontecer no polo positivo e o que vai acontecer no polo negativo, certo? Então vamos lá. Dentre os cátions, gente, K+ e H+, quem descarrega? O H+, o potássio da família 1A. Dentre os ânions, nitrato ou hidroxila? Hidroxila, tendo em vista que o nitrato é oxigenado. E aí esse exemplo vai te causar um certo espanto. Por quê? Puxa, professor, achei curioso que você colocou 2 íons na mesma equação. Pois é, gente, isso é possível. Se você parou para agora trazer a memória, eu nunca disse que precisava ser um íon de cada equação. É porque, por coincidência, o primeiro exemplo aconteceu isso, o segundo exemplo aconteceu isso. Eu precisava colocar este terceiro exemplo para desmistificar a ideia de que tem que ser um íon de cada equação. Ok? Então, vamos lá. Polo positivo, quem descarrega a hidroxila. Aí vem 2 de OH-, produz para nós H2O mais meio O2 mais 2 elétrons. E o polo negativo vai ser o H+. Aí vem 2H+, mais 2 elétrons, e isso forma para nós o H2. Ok? O que nós podemos fazer aqui? Agora a gente vai montar a equação global. Como é que vai ser a global? A gente vai cortar 2 OH- com 2 OH-, 2H+ com 2H+, 2 elétrons com 2 elétrons, uma de água com uma de água, sobra uma. Agora que eu tenho um ponto-chave. Vocês concordam que o K+ e o NO3-, no fim das contas, eu vou acabar juntando lá embaixo, eu escrever KNO3, igual eu fiz nos exemplos anteriores. E ao fazer isso, eu acabo cortando, então, KNO3 com KNO3. Certo? E o que sobrou para nós foi H2O líquido produzindo H2 gasoso mais meio O2 também gasoso. Certo? Então, nesse caso, o que nós temos? Nós não temos meio nem básico nem ácido. Nós temos tão somente a eletrólise da água. É a única coisa que está acontecendo aqui, eletrólise da água. Alguém vai me perguntar, professor, mas e os íons K+ e NO3-? Íons K+ e NO3- são de íons espectadores. Eles não participam da reação. Espectadores. Alguém vai me dizer assim, professor, mas então a gente não precisa colocar o KNO3? Precisa.
Por que precisa? Porque para acontecer uma eletrólise, é imprescindível que eu tenha íons livres para termos passagem de corrente. Então, eu ponho o KNO3 não para ele participar da reação, mas simplesmente para que ele permita que os seus íons livres conduzam eletricidade. Ok? Gostaria de saber, gente, todos vocês entenderam aí, se ficou tudo em ordem para vocês, tudo em paz, vocês podem me responder aí.